Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Muito bem-vindos, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, a mais um capítulo do Lições Fraternais, fazendo a nossa leitura semanal aqui com o nosso livro, Palavras de Vida Eterna. Chegamos hoje no capítulo 31, combatendo a sombra. Mas antes da leitura, queria deixar aquela dica esperta para você dar uma visitada lá no site da Rádio e TV Fraternal. Lá tem um conteúdo, além de muita música boa, tem um conteúdo vasto para você se orientar, para você aprender, para você entender sobre a doutrina espírita, não só no YouTube, aqui onde nos encontramos, mas a Rádio e TV Fraternal está em todas as redes sociais. Então, de alguma forma, tem como você nos seguir, nos acompanhar aí a programação, os programas, as palestras, os textos da Rádio e TV Fraternal. Combinado? Deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho para você acompanhar a Rádio e TV Fraternal. Capítulo 31, Palavras de Vida Eterna, combatendo a sombra. Novamente, igual da semana passada, faz aqui a citação da carta de Paulo aos Romanos, só que agora no capítulo 12, no versículo 2, onde ele diz assim: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos." Vamos à leitura. O aviso evangélico é demasiado eloquente, todavia é imperioso observar-lhe a expressão profunda. O apóstolo, devidamente inspirado, adverte-nos de que, em verdade, não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo no mundo, tanta vez abraçados espontaneamente pela maioria dos homens. No entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência. Não nos pede rebelião e gritaria. Não nos aconselha azedume e discussão. Na palavra da Boa Nova, solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Não nos cabe, a pretexto de seguir o Mestre, sair de azorrague em punho, golpeando aqui e ali na pretensão de estender-lhe a influência. É imprescindível adotar a conduta dele próprio que, em nos conhecendo as viciações e fraquezas, suportou-nos a rijeza de coração, orientando-nos para o bem, cada dia com o esforço paciente da caridade que tudo compreende para ajudar. Não movimentes, desse modo, o impulso da força, constrangendo os semelhantes a determinadas regras de conduta, diante da ilusão em que se comprazem. Renovemo-nos para o melhor. Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Cresce para a vida superior e revela-te em silêncio, na altura dos teus propósitos, convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do Espírito, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. Não te resignes aos hábitos da treva, mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Capítulo 31, Combatendo a Sombra. A semana passada nós fizemos a leitura ali do Para Vencer o Mal, né? E hoje nós estamos aqui combatendo a sombra, que é no mesmo sentido da carta de Paulo aos Romanos, só que agora o capítulo 12, o versículo 2. Veja só, eu peguei o versículo 1 e 2 para fazer a leitura, dar uma ampliada aqui no entendimento. Veja o que Paulo escreve aos Romanos. Irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que vocês ofereçam os próprios corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto autêntico de vocês. Não se amoldem às estruturas deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, a fim de distinguir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável a Ele, o que é perfeito. Veja só, eu fiz essa questão de trazer o item 1 para a gente também refletir. A que sacrifício Paulo se referia nessa carta, aqui logo no item 1, né? Que ele coloca aqui, ó, peço que vocês ofereçam os próprios corpos como sacrifício. O que a gente pode interpretar isso? O nosso bom ânimo, a nossa boa vontade, o nosso esforço em burilar a nós mesmos. Um exemplo, um diamante que caiu no lodo, ele não deixa de ser um diamante porque ele está no lodo. Ele está num lugar apropriado. Se ele for retirado desse lodo, se ele for limpo, ele retorna o seu brilho, a sua beleza natural.
Não é assim? Assim somos nós. Muitas das vezes, nós permanecemos na sombra. Ou seja, nós somos esse diamante por Deus criado, mas estamos lá na sombra, onde não tem brilho, onde não demonstra essa beleza interior que pode ter dentro de nós. Aí que entra a questão do sacrifício. O bom ânimo, a boa vontade, para quê? Para fazer o bem. Para, como nós vimos na semana passada, quando o Emmanuel falou no texto, das hostilidades indiretas, ou seja, aquelas pequenas coisas que a gente acha que é pequenina, que não é tão mal assim, mas que no fundo faz mal. Né? Eu não faço bem, mas também não pratico mal, ou seja, eu sou neutro, eu fico em cima do muro. Mas qual é a minha essência? Eu não sou aquele diamante criado por Deus, que tem o brilho próprio, que tem a sua beleza própria, mas como que está? Ele está envolto por um lodo, ele está envolto por uma sombra que não permite demonstrar a sua beleza. Esse é o nosso sacrifício. É combater essa sombra o tempo inteiro para que esse brilhante que existe dentro de nós, esse diamante que existe dentro de nós, brilhe o tempo todo. Não é? Então, e o sacrifício não vem naquele sentido que a gente talvez já até tenha comentado aqui, com todo respeito a quem assim enxergue uma profissão de fé, ou enxergue uma forma de professar a sua fé, mas não quer dizer, eu vou deixar de comer isso porque eu tanto gosto, como um sacrifício, como uma penitência, como uma punição para mim mesmo, em troca de alguma coisa. Lembre-se, Deus não faz barganha conosco, né? Não é uma troca. Ele quer que nós sigamos os seus ensinos, mas através da compreensão. Não adianta fazer uma oração pelo temor a Deus também. Por quê? Não é para temer, Deus não pune. O que nos pune são as consequências pelas nossas decisões. É isso que vai nos punir. Eu tomei uma decisão errada, que me levou a um caminho ruim, e agora eu reclamo do caminho. Pera, mas como que eu cheguei nesse caminho? Por uma decisão minha. Mas por que Deus permite? É o que a gente sempre fala. Todos nós temos o livre-arbítrio, isso Ele mesmo nos concedeu. Então a questão não é essa. Não é? Então, a gente tem que ir tendo essa força de vontade de remover essas coisas que não são boas dentro de nós. E nós temos. Trazendo de novo a liçãozinha da semana passada, dessas hostilidades indiretas, aquelas, como eu dei o termo, né, as alfinetadas, as pequenas alfinetadas. Então, se eu deixar isso de lado, não é um esforço da minha parte, mas eu não aguento. É controlar o impulso, controlar essas vontades. A gente vê tantas transformações, no mundo da tecnologia que hoje nos assessora, que hoje nos facilita. A gente vê a tecnologia na palma das nossas mãos, como é fácil falar com alguém do outro lado do mundo, a comunicação, fazer uma transferência bancária, se comunicar com alguém, ou seja, enfim, nós temos isso e a gente identifica o quê? É o avanço da tecnologia, essas ferramentas nos ajudando no dia a dia para tornar o nosso dia mais fácil. Então nós temos ferramentas e meios pelos quais nos tornam as tarefas mais facilitadas. Mas e dentro de mim? Quantas ferramentas dessas eu deixo de usar no meu dia a dia? Mas eu não tenho uma ferramenta tecnológica assim. Mas nós temos dentro de nós, como eu comecei citando o diamante, todos nós trazemos a essência do bem por conta do Criador. Então eu sei o que é um perdão porque eu gosto quando me perdoam. Eu sei o que é receber bem uma pessoa quando me recebem bem. Eu sei ser grato porque eu gosto quando alguém é grato comigo. Eu sei amar alguém porque eu gosto quando alguém me ama. Então você está percebendo? Esses sentimentos nós trazemos dentro de nós, que são essas nossas ferramentas. Mas quantas das vezes no dia a dia eu deixo de usá-las? E uso de métodos arcaicos, como a hostilidade, seja indireta ou direta, né? A brutalidade, a ausência de afabilidade e doçura que o Evangelho nos ensina. Então, são essas ferramentinhas que a gente tem que começar a colocar em prática com mais hábito. Com mais hábito não, com mais predisposição, para que aí sim se torne hábito. Porque já que eu gosto de ser bem tratado, por que não bem tratar? Mas eu só levo pancada. Problema de quem oferece a pancada. Lembre-se sempre disso, né? Então,
a gente vai vendo que essa mudança está dentro de mim, dentro de você, e é ela que deve falar mais alto, para a gente perseverar no bem. E isso só se dá pela compreensão. Ah, mas não adianta ficar falando porque o outro não me faz o bem. O problema é dele, como eu acabei de dizer, né? A boa vontade na transformação íntima de cada um de nós. E aí, vamos combater as sombras que existem ainda dentro de nós? Está disposto? Qual a sua reflexão do tema de hoje? Eu vou ficando por aqui. Foi um prazer tê-lo conosco estudando hoje. E a semana que vem a gente se vê. Um forte abraço e até lá. Tchau! Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.